Olá, continuando então nossa meditação no Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3. Aí nesse trecho, tão importante, versículo 16 eu disse que é considerado o coração de toda a Escritura, porque revela o plano da salvação de Deus para mim e para você. Mas nós vamos continuar aqui a partir do versículo 18, onde ele diz: quem nele crê, quem não crê no único Filho de Deus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Aquele é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Queridos, eu comecei a falar no último estudo, e vou continuar neste, sobre essa questão. É muito interessante a gente perceber o que o texto nos diz. O texto nos diz que Jesus, que é a luz, ele veio para salvar o mundo, e não para que o mundo fosse julgado por ele. Porque se Jesus viesse com juízo, eu já expliquei, ninguém prevaleceria, porque de fato todos nós seríamos condenados, porque todos pecamos, todos pecaram segundo as Escrituras e carecem da glória de Deus. Por isso, eu e você precisamos de Cristo, do único Filho de Deus que nos substituiu na cruz. Eu falei também no último estudo que, diferentemente de todas as dinâmicas, de todas as religiões, a religião humana, ela sempre apregou o seguinte princípio, que para que você tenha acesso a Deus, e quando eu falo de toda religião, estou incluindo, inclusive, o cristianismo da maneira como ele é pregado nos nossos dias. A maioria dos cristãos tem essa mesma concepção que existe na dinâmica de quase todas as religiões, de que o homem oferece algo para se aproximar de Deus, seja um sacrifício, seja um esforço, seja o dízimo, seja, não sei, sempre um esforço humano ao se aproximar de Deus. E à luz da palavra nós podemos perceber exatamente o contrário. É que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Portanto, é Deus quem oferece o perfeito sacrifício para que possa, sim, salvar o homem. Isso é graça, é misericórdia e é estendida a nós. No entanto, há aqueles que preferem rejeitar essa única possibilidade de salvação, que é Cristo, rejeitar o remédio para o nosso problema, que é o pecado. Então rejeitam Cristo, e por isso o texto diz que quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está julgado. Porquanto, assim como a nossa única possibilidade de salvação está nele, se eu não creio e se eu não aceito essa salvação sobre a minha vida, eu já estou condenado. Porque Jesus é a única e exclusiva esperança, porque ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto descreve o que é esse julgamento, e é nessa parte que eu queria focar com vocês hoje. O que é esse juízo que Jesus exerce sobre os homens? Quando a gente fala em juízo, logo vem à sua mente aí, de repente, aquele cenário, de um julgamento mesmo, onde há o banco dos réus, onde há o tribunal do júri. No entanto, aqui, quando o texto diz sobre esse julgamento, ele descreve o que é. Versículo 19, ele diz que o julgamento é este, que é a luz, que é Cristo, que é a personificação de todo amor e de todo bem, veio ao mundo para mostrar aos homens que eles precisam apenas crer nele, crer no que ele faria pelos homens. No entanto, os homens amaram mais as trevas. Lembra lá de Nicodemos, que procurou Jesus à noite? Amaram mais a noite, amaram mais o que
esse mundo tem a oferecer do que o que Deus ofereceu. O que Deus ofereceu foi Cristo. O que esse mundo oferece é vaidade. Tudo que há no mundo, como disse o próprio evangelista João nas suas cartas, o que há no mundo é concupiscência dos olhos, é concupiscência da carne, é soberba da vida, é aquilo que agrada, enche os olhos, é aquilo que a nossa pulsão se direciona, porque aparentemente pode dar prazer, é aquilo que é desejoso para nos tornar e para nos dar destaque entre os seres humanos. Isso é o que o evangelista João descreve como sendo este mundo e o que ele oferece, sendo essa a verdadeira descrição daquilo que é trevas. Mundo não é a criação, as coisas criadas, mas mundo é exatamente isso que eu acabei de descrever aqui, citando João. E, portanto, aqui diz que veio Jesus e se ofereceu e está disponível aquele que crê. No entanto, diz o texto que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E é interessante a gente pensar nesse contexto aqui, vindo logo depois do encontro de Nicodemos com Jesus, sendo noite. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, em trevas, querendo fazer uma aliança com Jesus. Na verdade, Nicodemos não estava disposto a abrir mão de nada naquele encontro. Na verdade, Nicodemos procura Jesus acreditando que ele é que acrescentaria em Jesus, podendo chamar Jesus para o seu grupo, podendo fazer essa concessão para que Jesus pudesse se adequar à forma daqueles fariseus. E Jesus, não, sem dar muitas voltas, diz diretamente para Nicodemos que ele precisa nascer de novo. Portanto, aqui diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nicodemos amou muito mais a religiosidade, amou muito mais aquilo que os homens poderiam oferecer do que a própria luz, que segundo ele mesmo disse, apesar de não ter nascido, e por isso Jesus disse, você não pode dizer que eu sou do céu ou não, porque você não é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne. Mas ele foi ali diante de Jesus e disse, Senhor, sabemos que o Senhor é rabi, é mestre, porque ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se não for pela vontade de Deus. Portanto, Nicodemos, mesmo tendo visto esses aspectos, segundo o texto, ele preferiu amar as trevas, porque ele era mais vantajosa, porque ele era mais lucrativa, porque ele dava aquilo que aparentemente Jesus não poderia de fato oferecer. Diz o texto então que por isso todo aquele que pratica o mal, todo mundo que é assim, aborrece a luz, aborrece o que é bom. Não pode haver compatibilidade com aquilo que é mal e aquilo que é bom. E essas pessoas não se chegam para a luz, porque se chegarem para a luz, serão arguidas de suas obras, serão questionadas sobre aquilo que se passa no seu interior. Jesus é a luz do mundo que vem da terra e ilumina todo homem. Nesse sentido, olha o que eu quero dizer para você. Quando eu, pecador, me aproximo da luz, eu vou sendo desnudado, as escamas vão caindo, as máscaras vão saindo, e o que resta é exatamente a confrontação com o meu eu, sobre quem de fato eu sou, sobre qual de fato é a minha motivação. E é insuportável para o homem mau o encontro com a luz, porque as suas obras, como dizem o texto, serão questionadas, serão arguidas. Você vai ter que arrazoar sobre elas, você vai ter que falar sobre elas. E é por isso que os homens não querem se chegar para a luz. Tem muita gente, muita, mas muita mesmo, que fala de Jesus, que prega Jesus, que fala que Jesus é a luz do mundo, que é a porta, que é o pão, que é o pastor, que é o Salvador, que é o Senhor. No entanto, não se aproximam da luz porque as suas obras são más e não querem ser questionados
quanto à intenção do seu coração. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que tudo que Deus aceita da minha vida e da sua vida não começa pela exterioridade, não é levado em conta a aprovação dos homens. Com certeza Nicodemos tinha uma alta aprovação da sociedade religiosa judaica entre os hebreus. Não é isso que faz você ser aceito. O que faz com que aquilo que acontece no seu interior seja aceito é a intenção do seu coração. É de fato aquilo que você tem no seu interior, as suas motivações, o seu desejo, o seu anseio. Diante de Deus não funciona, pode até funcionar diante dos homens, mas diante de Deus pode ser a máscara de ferro, que ela não adianta nada. Você não engana a Deus. Deus olha para o doutor em teologia, Nicodemos, que o procura à noite, e diz, olhando nos olhos dele: você tem que nascer de novo. Mostrando para ele qual era de fato as suas intenções. Dizendo: você está vindo até mim de noite, não é porque você me vê como um mestre, é porque você tem os seus interesses, como ele mesmo ali falava no plural, como mostrei para vocês. No entanto, aquele que ama a Cristo, aquele que vê Cristo diferente, não vê Cristo como um rabi entre os homens, como Nicodemos, como Gamaliel, como os outros escribas que haviam naquele tempo, religiosos. Agora, quem vê Jesus e olha para ele como o único Filho de Deus, em quem há a maior e mais perfeita de todas as declarações de amor já feitas, quem vê nele mais do que um guru, do que um mestre, um filósofo, um grande homem, quem vê nele de fato um novo caminho que nos liga a Deus, esse se aproxima da luz. Diz o versículo 21 que quem pratica a verdade não vive de aparência e não está interessado em viver uma mentira aqui na sua caminhada como discípulo. Versículo 21 diz que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, que é Cristo, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu queria dizer para você, posso até já ter dito isso, porque é algo que eu repito com frequência. Eu lembro no tempo em que o Espírito abriu os meus olhos e eu vim a crer em Cristo, vê-lo como o meu Salvador e o meu Senhor. Nessa época eu tinha uma perspectiva de que, e essa era a minha oração, e tem sido uma oração, um pedido para que eu jamais deixasse de andar em direção à luz, em direção ao Senhor Jesus, que é o meu alvo. E eu tinha a perspectiva que era a seguinte: à medida que eu fosse caminhando com Jesus, a minha vida cristã seria uma escalada. Quanto mais eu caminhasse em Jesus e com Jesus, eu imaginava que mais perfeito eu me tornaria, que mais a escassez do pecado ficaria evidente. Porém, eu quero dizer que isso teve um efeito exatamente o contrário. Desde o dia em que eu tive a iluminação de Cristo, a luz do mundo, que vinda ao mundo ilumina a todo homem, nessa minha caminhada com Cristo, cada dia que passa, lá se vão muitos anos, 2 décadas já, quanto mais eu caminho, mais fica evidente, quanto mais próximo da luz, mais fica evidente as minhas manchas, mais fica evidente as minhas obras, mais desnudado, mais sem nenhuma máscara, fica diante de Deus as minhas ações e as minhas intenções e o meu coração. E eu louvo a Deus por isso, por muitas vezes ser surpreendido em flagrante
e perceber o Espírito me convencendo, porque essa é a função do Espírito, me convencendo do meu pecado e dizendo: olha, nisto aqui a sua intenção não é boa, nisto aqui você não tem um pensamento voltado para agradar a Deus, nesta área você está buscando a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. E eu louvo a Deus por isso. E cada dia mais eu quero ir em direção à luz. Porque, como também já disse em outra história, a história ali de Caná da Galileia, só dá para limpar aquele que se percebe sujo. É por isso que quem crê em Jesus não é condenado. E não é condenado não é porque tem em si a ausência dos erros, não. Não é condenado porque, apesar das manchas evidentes diante daquele que é a luz do mundo, sabe que o sangue do Cordeiro de Deus, dessa luz que vinda do céu ilumina todo homem, o purifica de todo pecado. O meu desejo, meu querido irmão, é que você deixe essa palavra penetrar no seu coração. Que você pare de se perguntar, aliás, pare de se perguntar, não, pare de pensar que você não será salvo porque você não é perfeito. Não tenha medo desse que deu a vida por você. Ele te conhece e nisto ele mostra o amor dele por você, por ter morrido por você, sendo você ainda incapaz de lhe render inclusive louvor e gratidão. Ele morreu por você. Tenha no seu coração, na sua mente, a consciência de que você é salvo pela graça dessa luz maravilhosa. Ande em direção a ela, sem medo. Os seus erros, suas intenções ficarão evidentes. Mas não fique preocupado, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, te purifica e já te purificou de todo pecado. Creia nisso e que Deus te abençoe.